começar nossa aula para a gente entender e compreender mais sobre os pigmentos da Ironworks. Eu vou começar por essa marca porque ela é uma das mais fáceis para a gente estudar e entender colorimetria. A Iron tem as cores muito bem definidas e isso facilita você compreender o assunto. Então, mesmo que você não utilize os pigmentos da Ironworks, eu aconselho que você assista essa aula, como todas de outras marcas, porque isso vai fazer com que você entenda a colorimetria de uma forma mais ampla. Vamos abrir no papel, então, os pigmentos da Iron e você vai conseguir identificar qual é a temperatura de cada um deles. Vamos começar, então, pelo pigmento, pelas cores castanhas e a gente vai seguindo as demais cores. Pinga uma gota no papel, molha o cotonete e aí você abre ele. Essa cor se chama castanho claro. E as pessoas têm uma tendência a achar que a cor que predomina é a cor amarela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui uma cor do lado da outra e escrever se predomina mais preto, amarelo, vermelho, quais são as cores mais fortes. E eu vou escrever aqui o nome dela, então, castanho claro, de amarelo, preto e vermelho. O que ela tem mais? Ela tem mais carga de amarelo e mais carga de vermelho e menos carga de preto. Por esse motivo, o castanho claro é um pigmento quente. Para você que está olhando e está achando que predomina o amarelo, eu já vou mostrar para você que não. Agora, a gente vai utilizar o próximo pigmento, que é o castanho médio. Gente, entendam uma coisa importante. As marcas costumam dizer que tem mais de um pigmento neutro dentro da mistura, ou tem algumas marcas que falam, esse é neutro que predomina frio, esse é neutro que predomina quente. Entendam, neutro é neutro. Ou é neutro, ou é quente, ou é frio, certo? E não pode ter todos os pigmentos de uma marca, todas as cores de tinta sendo neutras. No caso da Ironworks, a gente tem o castanho médio como sendo pigmento neutro. O que é o neutro? É o equilíbrio do preto, amarelo e vermelho. Então, eu vou colocar aqui castanho médio. Aí eu tenho o amarelo, o preto e o vermelho, todo ele equilibrado, então ele é neutro. Quando você fica em dúvida, Patrícia, eu não sei identificar, você pode olhar na descrição que a própria marca te oferece, tá? Porque a marca também oferece, ele tem predominância fria, predominância quente, ou ele é um pigmento neutro. A gente vai ver essa questão em várias marcas. Agora, eu vou colocar uma cor mais pesada, uma cor mais escura, que é o castanho escuro. Vou abrir ele aqui no papel. Vamos ver se não molhei muito. E fica bem definido, então, que esta cor é uma cor fria. A gente já olha e já identifica que é fria, né? Este aqui é o castanho escuro, porque das cores amarelo, ele tem mais preto, vermelho não tem tanto, então por ele ter mais preto, ele é um pigmento frio. Aqui a gente vai identificando as cores, aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai misturar elas, tá? Agora eu vou ter uma cor ainda mais puxada. Vou colocar ela aqui embaixo para ficar bem definida. Este aqui é o marrom café. Olha quando a gente abre ele no papel, pertinho ali do castanho escuro. O castanho escuro que parecia tão forte, agora já não parece mais, né? Vamos colocar aqui então. Marrom café. Aí,
de amarelo, preto e vermelho, o que predomina? É o preto que predomina, né? Ele é bem mais forte que as outras cores, então o marrom café é um pigmento frio. Agora tem duas cores bem importantes que a gente vai ver aqui, que são as mais claras e outros tons mais escuros, mas eu quero mostrar esta aqui, que ela tem fundamento vermelho, que é o castanho intermediário. A gente vai usar na Ironworks como fundamento vermelho o castanho intermediário. A gente não vai usar o castanho avermelhado pelo motivo que vocês já sabem qual, né? Porque quando a gente estava estudando lá na aula de nome dos pigmentos, a gente sabe que o castanho avermelhado na verdade é roxo, então ele é frio, ele não é o pigmento quente da Ironworks que a gente precisa com fundamento vermelho. O pigmento com fundamento vermelho é o castanho intermediário. Então vou escrever aqui, castanho intermediário. Tem menos amarelo, tem menos preto e tem muito vermelho, então ele é um pigmento quente. Agora eu vou mostrar mais uma cor para vocês, que é a cor mais fria que eu uso para amornar as cores, que é o pH esverdeado. O pH esverdeado é fácil, né? Porque o próprio nome já diz qual é a cor dele que predomina. Vou escrever aqui, esverdeado. Então, aqui no pH esverdeado, quais são as cores que eu tenho predominando? Eu tenho o amarelo, que você vê forte, aqui um amarelo. A gente enxerga um vermelho? Não. Então, eu vou colocar como menos, porque a gente quase nem vê. E o preto? A gente tem preto, por quê? Porque é a junção justamente do amarelo com o preto que a gente vai ter um verde. Então, por isso, ele é frio. Porque o amarelo não define temperatura. O que define a temperatura é ele ter preto. Como é que a gente sabe que tem preto? Porque ele fica assim meio verdinho, então este é um pigmento frio. Gente, com esses 6 pigmentos aqui da Iron, você consegue fazer todos os procedimentos. Praticamente todos eles, tirando a neutralização. Dessas 6 cores, o que você pode tirar? Patrícia, o que é fundamental para trabalhar com Ironworks? Eu tiraria o médio, tá? Eu tiraria o médio e seria o castanho claro, escuro, marrom café, castanho intermediário e pH esverdeado. São essas 5 cores. Por que o castanho médio você pode não trabalhar? Olha só para o castanho médio e veja que se você tem aqui o claro e você coloca... se você mistura o castanho escuro, você cria um castanho médio, então você não precisa necessariamente ter. É um pigmento a menos para ter. Então, como eles têm uma duração de alguns meses após aberto, fica sempre assim aquela necessidade nossa de trabalhar com a mínima quantidade possível de cores para que a gente tenha o máximo possível de utilização dos pigmentos até o final. Não tem que jogar pigmento fora porque já venceu a validade. Então, o castanho médio, ele é possível você deixar ele de lado e você trabalhar com o claro, com o escuro, com o pH esverdeado, castanho intermediário e marrom café. Vamos observar aqui, conforme vocês conseguem visualizar bem, o castanho claro é quente, certo? Eu preciso amornar ele. Eu vou amornar ele com qual? Eu posso ele amornar tanto com o pH esverdeado, que é frio, quanto com o castanho escuro, que é frio. Por que eu posso amornar com esses dois? Porque eu tenho um pigmento quente, e esse é frio, e esse é frio. Quando eu vou usar cada um dos casos? E depois a gente vai ver isso em fotos de modelos para ficar mais fácil. Mas quando eu tenho um castanho claro, eu vou colocar 4 gotas do claro e 1 gota do pH esverdeado. Então, eu tenho um total de 5 gotas. Eu vou usar, neste caso aqui, quando tem uma loira, de fios bem branquinhos, sabe? Quando a cliente ela é bem clarinha e os fios dela são brancos de tão loiros, então eu vou amornar com pH esverdeado. Mas se eu tenho uma loira que ela não tem os fios tão claros assim, ela puxa os fios para o castanho, então eu vou amornar com o castanho escuro.
4 gotas do castanho claro e 1 gota do castanho escuro. Então, com esses aqui, ó, eu já consigo fazer uma loira de fios claros e uma loira de fios escuros. Lembra que a gente vem conversando todas as nossas aulas para você não se fixar em fototipo, porque essa questão de identificar o fototipo dificulta muito na prática. Tanto que se desse certo, a gente não tinha tanta dúvida em colorimetria. Então aqui a gente vai classificar a cliente em pele clara, com os fios muito claros e os fios um pouco mais escuros, e a gente vai classificar a cliente com pele mais morena, com os fios mais castanhos e com os fios bem escuros. E aí vai ficar bem fácil de você identificar. Então vamos voltar lá. Uma cliente de pele clara e fios tão claros que são brancos, eu vou utilizar pH esverdeado para amornar. Agora uma cliente de pele clara e os fios castanhos, eu vou amornar com castanho escuro, certo? Agora vamos ver o próximo caso. Eu tenho uma cliente que ela tem os fios castanhos, ela não é tão branquinha assim, tá? Ela tem os fios castanhos. Eu vou utilizar o quê? Qual que é o pigmento principal dela? O castanho claro não vai ser, certo? Porque o castanho claro vai ficar claro demais. Então eu preciso colocar um castanho escuro se os fios dela são castanhos. Se ela tem os fios, a pele clara e os fios castanhos, eu vou utilizar o castanho escuro amornado com o castanho claro. Então, 4 gotas do castanho escuro e 1 do castanho claro. Agora, se ela tem a pele morena e os fios também castanhos escuros, então eu vou usar o castanho escuro amornado com o intermediário. Por que eu vou fazer isso? Porque eu mantenho a força da cor. Se eu pego o castanho escuro e coloco o castanho claro, não é que ele clareia, é, digamos assim, que ele perde a força da cor, a intensidade. E se eu uso castanho escuro amornado com o castanho intermediário, eu mantenho a intensidade da cor. Agora, se não é suficiente, a pele da minha cliente é morena para negra, aí eu vou usar o marrom café. O marrom café é frio, certo? Mas eu preciso manter a intensidade da cor amornando com o quê? Com o quente intermediário. Por que eu não vou amornar ele com castanho claro? Se o castanho claro também é quente, por que eu não vou fazer isso? Porque se eu amornar o marrom café com o castanho claro, aí eu vou clarear, eu vou diminuir o tom. E eu não estou usando marrom café porque eu preciso de uma cor muito forte? Então, nesse caso, eu vou usar o castanho intermediário porque eu aqueço esse marrom café que é frio, eu amorno ele, mantendo a intensidade da cor. Então, você pode ver que com esses 5 pigmentos aqui, tirando o castanho médio, eu faço todas as minhas clientes, tirando a neutralização que a gente vai estudar no outro módulo. E agora aqui eu vou mostrar mais algumas cores da Ironworks que pode você ficar na dúvida se você deve utilizar ou não, então eu vou abrir elas aqui no papel para você conhecê-las um pouco mais. Uma delas é o Blonde, que muitas pessoas têm dúvidas se eu posso substituir o pH esverdeado pelo Blonde e não, porque eles são diferentes, eu já vou mostrar. Eu vou mostrar aqui para você o Taupe. O ocre, opa, fez sujeira ali. Aí aqui vocês conseguem ver o quanto o ocre é bem mais amarelo que o taupe, é mais forte ainda. Vamos escrever os nomes para a gente não se perder. Taupe, ocre, e esse aqui é o Blonde. E mais 2 cores, que é o Mandarine e mais uma cor que você pode utilizar para neutralização,
que é o vermelho alaranjado. Então, olha aqui comigo. Eu tenho o blonde, o taupe, o ocre. Essas três cores, o que eu precisaria ter, tá? Como fundamental. Eu posso ter o taupe ou o ocre, ou eu posso ter os dois. O blonde é um pigmento que eu não vejo a necessidade de você ter. Por quê? Primeiro porque ele é um pigmento que ele puxa para o frio. Olha só, eu vou colocar ele junto aqui do castanho claro, porque muitas pessoas misturam, né? Acham que é o mesmo. Olha como ele é mais amarelo, ele é mais verde do que o castanho claro. E isso faz com que ele pareça o castanho claro. Você vê que tem mais vermelho e o blonde tem mais preto, ele é meio verdinho. E ele é mais fraco que o castanho claro. Então, mesmo ele sendo um pigmento frio, ele não é o ideal para amornar o castanho claro. Quando você vai usar o castanho claro, o ideal é você amornar com o pH esverdeado e não com o blonde. Porque o blonde, ele é muito fraquinho, ele não tem intensidade na cor, ele é muito fraquinho. Então, ele não vai dar o mesmo resultado. O pH esverdeado vai fazer você chegar melhor na cor ideal, tá certo? O taupe e o ocre, você pode usar só ele, só o taupe, quando a gente vai trabalhar numa neutralização arroxeada, e depois no módulo da neutralização a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Mas o ocre você pode utilizar junto com o marrom café ou castanho escuro para criar um pigmento verde, quando você precisa de um castanho escuro esverdeado para fazer uma neutralização. A gente também vai falar sobre isso lá na neutralização. O mandarine e o vermelho alaranjado, os dois podem ser utilizados na neutralização também. Então vamos falar dos pigmentos fundamentais da Iron e a gente já vai fazer algumas misturas aqui para você conhecer melhor. Fundamentais para você trabalhar tanto os procedimentos que você vai fazer pela primeira vez, quanto os que você vai trabalhar neutralização. Então seriam os pigmentos fundamentais da Ironworks para você começar a trabalhar, é o castanho claro, castanho escuro, marrom café, castanho intermediário e pH esverdeado. São essas 5 cores fundamentais. Somando o que você vai utilizar para neutralização, você precisaria do taupe e do mandarine, certo? Esses são os mínimos. Ah, Patrícia, eu posso ter mais pigmentos. Aí você pode ter o castanho médio, o vermelho alaranjado, o ocre, mas este é incrementando o seu trabalho, tá ok? Agora nós vamos criar aqui algumas misturas com os pigmentos principais que a gente abriu no papel. Então eu vou utilizar a base castanho claro. E eu quero que vocês visualizem a diferença de cor de quando a gente amorna ele com pH esverdeado e quando a gente amorna ele com castanho escuro. Então eu tenho aqui o castanho claro, ele de forma pura. Bom, lembra como que a gente sempre define, né, as cores que a gente vai utilizar através da nossa modelo. Se eu tenho uma loira de pele clara, certo? E os fios bem branquinhos. E eu tenho uma loira de pele clara, mas os fios são castanhos, não são tão branquinhos. Então, a gente vai fazer aqui duas misturas diferentes. Uma que é quando a nossa cliente ela tem os fios bem branquinhos, sabe? De tão loira, você vai colocar 4 gotas do castanho claro, amornado com um de pH esverdeado. Essa mistura, gente, ela fica muito clara mesmo. É importante, inclusive, que você só faça ela nas clientes que realmente têm os pelos branquinhos. Mas quando a gente fala assim, né? Ah, tem esses fios brancos. Os fios brancos de loiro, não que ficou branco com o tempo, sabe? De loiro mesmo. Agora eu coloquei aqui nessa mistura 4 gotas do castanho claro e uma do pH esverdeado. E você vai ver que o tom do castanho claro não mudou. Você não mudou a temperatura, não chegou a mudar a temperatura, você só amornou.
Ó, eu vou colocar uma daqui do lado da outra e você vai conseguir identificar, ó, que ele praticamente não teve alteração, tá? Mas a mistura está amornada para colocar na pele de uma cliente bem clarinha. E aqui eu coloquei 4 gotas do castanho claro e vou colocar uma gota de castanho escuro, que nós vamos usar quando? Eu tenho uma loira que os fios são castanhos, não são branquinhos de tão loiro. Aí eu vou colocar uma gota do castanho escuro. Lembra que o castanho claro é quente e o castanho escuro é frio. Então, a partir do momento que eu misturo os dois, essa cor amorna. Gente, ela muda de tom assim, muito superficial. Ó, então você consegue visualizar que ela não ficou tão clara quanto o castanho escuro puro, com uma gota só. Ela aumenta bem de leve assim o tom, bem de leve. Na prática vai dar pouca diferença, mas para um fio castanho ela vai ficar perfeita. Ó, então eu vou colocar aqui para você conseguir visualizar os 3 tons que a gente tem. Aqui o castanho claro puro, castanho claro com pH esverdeado e castanho claro com uma gota do castanho escuro. Aí a gente vai aprender algo bem importante. Com esses 2 pigmentos, a gente consegue trabalhar com praticamente todas as misturas que a gente precisa. Então eu vou limpar aqui e vou colocar só o castanho claro com o castanho escuro. Agora vocês vão visualizar e entender por que eu uso pouco do castanho médio. Porque como a gente vai definir, né, que a cor que a gente vai utilizar dos pigmentos vai ser a cor mais próxima possível do fio da cliente, eu só vou usar o castanho médio quando eu tenho uma cliente que tem exatamente esse tom. Então é interessante porque o castanho médio ele é um tom neutro, ele é um equilíbrio do preto, do amarelo e do vermelho. Você vê num fundo que parece até que ele é meio laranjinha, né? Mas a mistura do castanho claro com o castanho escuro me dá um tom mais próximo. Sabe que eu uso muito esse castanho médio quando eu vou fazer ruiva. Eu posso colocar laranja nessa mistura para ele ficar mais laranja, porque ele puxa para esse laranjinha. E aí, esse não é o castanho médio que a gente precisa. A gente precisa de um castanho médio que puxe mais para o marrom. Então, por isso que a gente acaba que usa pouco o castanho médio pronto. Eu prefiro criar essa cor. E olha só o que eu vou te mostrar aqui. Que você pode criar a cor com o castanho claro e o castanho escuro que você precisar. Você vai acertando a tonalidade na sua cliente conforme a sua necessidade. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu coloquei 4 gotas de castanho claro e uma gota de castanho escuro, tá? Porque eu só vou amornar. Então, vamos supor, eu olhei minha cliente branquinho, os fios castanhos, aí eu coloquei uma gotinha, tá? Vou misturar aqui. Eu tenho o castanho claro amornado com o castanho escuro. Ele começou a tonalizar um pouquinho mais pro preto, mas ainda é bem suave. Agora eu apliquei na minha cliente e o que eu senti? Que ainda ficou claro. Já deve ter acontecido isso com vocês, com certeza, né? Eu fiz, tentei fazer, viu que não pegou, que estava muito claro. Eu pego no mesmo batoque e coloco mais uma gotinha. O que é muito legal disso? Que você vai criando a cor para sua cliente. Você não precisa tirar tudo e refazer a mistura. Você vai colocando no batoque. Como o castanho claro amorna o castanho escuro e vice-versa, você pode ir juntando os dois em qualquer proporção. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês visualizarem o castanho claro com o castanho escuro. E aqui a gente vai criando várias tonalidades. Mas vamos imaginar que não foi o suficiente, que você precisa colocar um pouquinho, mais uma gotinha de castanho escuro nessa mistura. Então aqui eu tenho 4 gotas de castanho claro e 3 gotas de castanho escuro. Eu já tô chegando aí numa mistura mediana, digamos assim.
O que você pode fazer? Você pode colocar quantas gotas você quiser. Vou ver se eu consigo colocar aqui assim para vocês visualizarem bem. Então eu tenho aqui o castanho claro puro. Aqui eu tenho o castanho claro amornado com o pH esverdeado. Então você pode ver que desce minimamente o tom. Então perfeito para loiras de fios branquinhos de tão loiro. Aqui eu tenho o castanho claro amornado com uma gota de castanho escuro, então ele tá saindo desse marrom partindo para um castanho. Aqui eu coloquei o castanho médio puro para vocês poderem comparar a tonalidade do castanho claro quando ele tá amornado com o castanho escuro e criando assim um castanho médio com esses dois e o castanho médio sozinho. Então essa é uma cor que eu não tenho a necessidade de ter, porque quando eu vou usar ela, eu posso aplicá-la sozinha? Posso aplicá-la sozinha. Esse aqui é o castanho médio, ele é neutro. Só que quando eu vou ter essa tonalidade de cor, de fio da cliente, é difícil, é mais fácil ela puxar para esses tons de castanho. Então eu pego o próprio castanho claro, o castanho escuro e misturo os dois em qualquer quantidade. Aqui eu tenho castanho claro, 4 gotas do claro, 2 do escuro. Aqui eu tenho 4 gotas do claro, 3 do escuro e assim por diante. Eu vou criando todas essas tonalidades aqui, com exceção dessa aqui, né? Que essa é o castanho médio, mas eu vou criando todas essas tonalidades com a mistura do castanho claro com o escuro. Por isso que eu digo para as pessoas que a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de possibilidades utilizando só 2 pigmentos. Só esses dois aqui, que é o castanho claro e o escuro, eu consigo fazer praticamente todas as minhas clientes. Porque se eu pego, eu vou colocar mais umas gotinhas daqui para vocês conseguirem já visualizar a partir dessa mistura aqui. Ó, eu vou fazer o inverso. Eu tenho 1, 2, 3, 4 gotas do escuro e uma do claro. Quando que a gente vai usar 4 gotas do escuro e uma do claro? Quando eu tenho uma cliente que ela é branquinha, mas os fios dela são escuros. Eu vou colocar mais uma gotinha do escuro, porque agora que eu vi que caiu ali, né? Aqui. Então, eu tenho uma cliente branquinha, só que os fios dela são castanho escuro. Então, não dá para eu colocar um médio, não dá para eu colocar um claro. Eu tenho que colocar castanho escuro. Muitas pessoas têm medo de colocar o castanho escuro porque acham que vai ficar muito escuro e fica tentando fazer uma micropigmentação mais clara, porque a minha cliente ela não quer tão escuro, mas tem um limite que a pele dela atua, sabe? Eu vou colocar aqui mais uma gotinha do castanho claro para vocês verem mais uma tonalidade. Então eu tenho aqui 4 do escuro e 2 do claro, e a gente vai voltando para a versão anterior, né? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha que interessante quantas tonalidades aqui a gente tem. Vamos relembrar. Aqui a gente tem o castanho médio, então a gente vai ignorar porque não é ele, tá? Aqui a gente tem o castanho claro com o pH esverdeado. Então nós temos essa mistura, essa mistura, essa mistura, essa mistura, esta mistura, esta mistura. Todas essas 6 misturas somente com castanho claro e castanho escuro, misturando os dois. Olha quantas tonalidades diferentes a gente consegue. São muitas, então por isso que com esses dois você faz praticamente todo mundo. Quando eu tenho uma loira de fios castanhos, eu vou usar castanho claro amornado com castanho escuro. Quando eu tenho uma morena de pele branquinha mais fios castanhos mais escuros, eu vou usar castanho escuro amornado com castanho claro e vice-versa. E agora eu vou mostrar mais uma opção para vocês, que é a do castanho escuro com o castanho intermediário. Quando eu tenho uma cliente que ela não é tão branquinha, ela já tem mais uma coloração na pele, ela não é branquinha, né? Mas ela tem os fios castanhos. Opa, aqui mais uma gota.
ela tem os fios castanhos, mas a pele dela não é tão branquinha. Ou eu tenho uma cliente que tem a pele negra. Quando eu tenho uma pele mais morena e os fios castanhos, eu vou usar castanho escuro. Quando eu tenho uma pele negra, eu vou usar marrom café. E eu vou colocar aqui essa tonalidade para vocês verem. Porque a gente precisa de mais intensidade da cor. Então, a gente tinha feito aqui uma mistura onde eu coloquei castanho escuro amornado com castanho claro. E agora a gente vai amornar com castanho intermediário. Por quê? Porque eu preciso de uma base vermelha, um pigmento de base vermelha. Olha como ele é bem vermelho. Eu vou colocar uma gota aqui. Opa, que ele vazou um pouquinho aqui para a lateral. Vamos lá, eu coloquei aqui 4 gotas de castanho escuro e 1 gota do castanho intermediário. Quando eu vou usar castanho intermediário para amornar o castanho escuro? Quando eu preciso manter a intensidade da cor. Quando eu uso o castanho claro para amornar, eu perco um pouco dessa intensidade. Então, eu preciso, eu tenho uma pele que é mais morena, então eu preciso de mais intensidade. Então, eu peguei, olha só, olha a diferença que dá, gente, do tom amornado com castanho claro e amornado com castanho intermediário. Mas, Patrícia, não é suficiente, a pele da minha cliente é mais escura, não vai aparecer se eu fizer o castanho escuro amornado com intermediário. Então, você vai pegar o marrom café e amornar com o intermediário, que é um pigmento quente. Talvez você pense assim, mas Patrícia, o castanho claro também é quente. Eu não posso amornar o marrom café com o castanho claro? Poder, gente, você pode. Mas você não quer manter a intensidade da cor? Então não faria sentido, certo? É melhor você amornar com uma base, um pigmento de fundamento vermelho, porque você precisa manter essa intensidade. Ó, e aqui a gente consegue visualizar bem a diferença da tonalidade entre eles. Aqui eu tenho um castanho escuro amornado com intermediário e aqui eu tenho um marrom café amornado com intermediário. E aqui eu provo para vocês, aqui a gente tem apenas 4 cores, né? Tirando esse aqui que é o castanho médio, que você não precisa ter, se você optar por misturar o castanho claro com o escuro. Mas com os 4 pigmentos que a gente abriu no papel, castanho claro, castanho escuro, pH esverdeado, perdão, 5 pigmentos. Castanho claro, castanho escuro, pH esverdeado, castanho intermediário e marrom café, você faz todas as clientes. Todas as clientes você faz. Desde a tonalidade mais clara até a tonalidade mais escura.